Olá pessoal, bem-vindos a mais um almoço com a Gastro. Hoje vai ser janta com a Gastro, um horário um pouquinho usual. Quis fazer uma live hoje à noite porque no horário do almoço eu estava um pouco ocupada, como vocês viram. Então a live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o intestino hiperpermeável, o tal do leaky gut. Você que está chegando aqui já deve ter me ouvido falar sobre esse tema. E é um tema que meio que caiu na boca do povo. Todo mundo hoje fala de intestino permeável. As pessoas vendendo dietas milagrosas, porque se você não cuidar do seu intestino, você não vai conseguir emagrecer. Se você não cuidar do seu intestino, você não vai tratar a sua autoimune. Se você não cuidar do seu intestino, você não vai melhorar a sua vida. E há até uma frase que eu gosto muito, que fala que todas as doenças começam no intestino. E há uma correção do Alessio Fasano, que é um pesquisador muito importante, que foi o cara que descobriu a zonulina, que é um marcador de permeabilidade intestinal, e ele muda essa frase de todas as doenças começam no intestino, que é uma frase histórica, né? Para a versão dele de que todas as doenças começam no intestino permeável, que todas as doenças começam no leaky gut. E aí hoje se fala muito sobre isso, se fala muito disso aqui na internet e muitas vezes as pessoas não conseguem entender a ligação do intestino com outras doenças não intestinais. E para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho de barreira intestinal, sobre essa função imunológica de defesa do nosso corpo, que é a nossa barreira intestinal. E aí hoje eu queria falar um pouquinho sobre o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável, sobre o que é essa síndrome. Não é um diagnóstico final. É muito menos do que muito se fala por aí, mas é a grande conexão entre tudo que a gente conversa de desbiose, de toxinas ambientais, de toxinas alimentares, de antígenos alimentares, com doenças e inflamação crônica. Porque hoje a gente sabe que todas as doenças crônicas estão relacionadas de uma forma ou de outra com inflamação crônica de baixo grau. E essa é a inflamação que a gente precisa combater. E não dá para falar de tratar a inflamação sem olhar para o intestino. Sem equilibrar esse meio de comunicação do nosso corpo com o meio externo. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro eu queria conversar com vocês sobre o que é o leaky gut. Leaky gut é o nome em inglês para falar intestino permeável. Há pessoas que comparam esse intestino permeável a uma peneira ou um pote todo furadinho, como se o nosso intestino tivesse com buraquinhos. E na verdade, o nosso intestino ele é permeável. Pense que a gente absorve os nutrientes através do nosso intestino. Se ele não fosse permeável para o que a gente precisa, a gente não ia conseguir absorver os nutrientes do que a gente come. Então, o nosso intestino é um órgão que foi feito para ser permeável e para absorver os nutrientes. O que a gente come, já digerido, é absorvido no nosso intestino delgado, principalmente. Então, o intestino é um órgão que nasceu para ser vazado, para ser permeável. Porque se ele é uma barreira, como é, por exemplo, eu vou dar um exemplo da pele. Mas a pele também é permeável, mas ela é uma barreira mais firme. Ela tem múltiplas camadas. Ela é uma defesa para o meio externo visível aos nossos olhos. Enquanto o intestino está lá dentro e muitas vezes a gente se esquece dele. Mas o nosso intestino também é uma barreira, porque tudo que a gente coloca para dentro, através da alimentação, quando a gente bebe alguma coisa, coisas que a gente acaba ingerindo sem querer, como os aditivos alimentares que vêm nas coisas que a gente come, eles vão entrar em contato com essa barreira que é o nosso intestino. E o nosso intestino tem que servir como uma barreira exatamente para nos proteger dessas coisas que estão ali na luz do intestino
e que nem sempre são bem-vindas dentro do nosso corpo. E é por isso que a gente fala de barreira. Assim como a pele é uma barreira para o meio externo, o intestino é uma barreira para o que a gente botou para dentro, mas que ainda não entrou no nosso corpo. Entenderam? A luz do intestino está dentro da gente, mas não ganhou a nossa corrente sanguínea. Não está dentro, de fato, do nosso corpo. E aí esse intestino, ele é uma junção de várias células. E é uma camada muito fina. É uma única camada de células. Gente, uma única camada de células é uma coisa tão fina que a gente tem que ver no microscópio. E essa única camada de células separa o que é externo, dentro do nosso intestino, mas não dentro da gente, né? Digamos assim, não entrou e não ganhou a nossa corrente sanguínea para ser distribuído para o resto do corpo. E então o que está fora e o que está dentro. Essa barreira, ela não pode ser uma barreira muito espessa, porque senão ela vai impedir a passagem dos nutrientes. Tenta enfiar alguma coisa através da pele. Para a gente fazer um creme ou alguma coisa que a gente deseja que seja absorvido através da pele, a gente tem que ter técnicas farmacológicas para que aquilo seja tão pequenininho a ponto de entrar. E a mesma coisa é o nosso intestino. Eu não consigo botar para dentro um alimento não digerido. Eu consigo engolir, mas ele vai sair no cocô se ele não for totalmente digerido para que o meu corpo consiga absorver. Então, o intestino, ele é uma barreira seletiva. Ele deixa entrar os aminoácidos, ele deixa entrar essa fração já digerida das coisas que a gente consome e que deveriam entrar, mas ele nos protege do que não deveria estar sendo colocado para dentro. E essa barreira, ela é uma barreira tanto física, com as células bem juntinhas umas das outras, coladinhas com um cimento que se chama zonulina. E essa junção celular que faz a barreira física, mas também é uma barreira imunológica. Imunológica porque aqui entremeada a essas células do intestino estão células do meu sistema imune, que é a minha imunidade inata, que é essa primeira defesa do meu corpo contra o que vem de fora. E ali no intestino, o intestino é um órgão imunológico. A maior parte do nosso sistema imunológico está ali, nessa barreira de comunicação, para nos defender do que está acontecendo aqui no meio, que é a luz do seu intestino. Mas que, infelizmente, hoje a gente coloca para dentro um monte de coisa que não nos faz bem. Então, nós temos essa defesa de células imunológicas entre as células do meu intestino, que estão ali íntegras quando o meu intestino tá bem, tá, gente? Uma coladinha na outra, ninguém solta a mão de ninguém. E esta barreira defende o meu sistema imunológico de ficar gastando a sua energia para me defender, por exemplo, contra as bactérias que moram no meu intestino e que são normais nesse local. É preciso, de alguma forma, ter essa separação. Mas um player muito importante nessa defesa da minha barreira intestinal é a minha microbiota. São os micro-organismos que moram na luz do meu intestino. Porque esses micro-organismos, eles, por si só, nos defendem por competir com os bichinhos ruins. Então, as minhas bactérias que moram no meu intestino, que constituem a minha microbiota, que cada pessoa tem a sua microbiota, muito mais específica do que uma digital. A sua microbiota você construiu ao longo da vida e ela te pertence, ela faz parte de você e da sua defesa. E essa microbiota, ela não só compete
estando ali e competindo pelo espaço, pelo alimento, contra bactérias ruins, contra fungos, contra parasitas, contra vírus, contra seja o que lá que chegue ali nesse intestino, como elas produzem anticorpos, elas produzem peptídeos antimicrobianos, elas produzem antibióticos naturais para matar micro-organismos ruins. Então, quando a gente fala da nossa barreira intestinal, a gente não está falando simplesmente das células do intestino. A gente está falando das células que compõem os meus enterócitos, que são as células do meu intestino, que tem que estar grudadinhos um no outro, coladinhos com o cimento e deixando entrar só o que precisa. A gente está falando das nossas células da nossa imunidade inata, que é essa primeira defesa do nosso corpo contra qualquer coisa que apareça ali que não faz parte de mim. Então ele reconhece, isso aqui é meu, bota para dentro. Isso aqui, bota para fora. Isso aqui, bota para dentro. Isso aqui é coisa ruim, ataca. Então esse sistema imune tá ali, mandando, ataca, chama mais gente, produz antibiótico, anticorpo, vamos lá, tem bactéria boa aqui. O nosso sistema imunológico tá ali embaixo defendendo essa integridade da barreira intestinal. Aí tem a barreira das células do intestino e aqui em cima eu tenho essa defesa que são as bactérias, os micro-organismos que constituem a minha microbiota intestinal, que estão me defendendo também. Principalmente quando eles estão em equilíbrio, né? Mas quando esse ecossistema está funcionando bem, um ajuda o outro. O meu corpo mantém uma luz intestinal com um pH adequado, com um ambiente adequado para bactérias boas. O meu sistema imunológico permite que essas bactérias estejam ali, porque isso se chama tolerância imunológica e é importante para o nosso corpo aprender a viver em comunidade e em paz com essas bactérias, desde que sejam bactérias que estão ali sendo legais para o meu corpo, e eu tenho a integridade da barreira. Então eu tenho 3 principais linhas de defesa. Uma defesa que é física, uma defesa que é microbiana, uma defesa que é imunológica e a 4ª defesa que é a camada de muco que fica acima da minha célula das minhas células do intestino. Então, na ordem a gente tem microbiota da luz intestinal, camada de muco do meu intestino, e o muco é muito importante nessa defesa. Dentro dessa camada de muco, eu tenho micro-organismos associados a essa mucosa, que ficam ali, bem pertinho, e que são um reservatório de micro-organismos bons para caso esses que estão aqui em cima sejam agredidos, que eu use um antibiótico e devaste essa microbiota ali bem intimamente com as minhas células na camada de muco. Eu tenho também micro-organismos que vão me ajudar a repovoar esse intestino numa situação de peguei uma infecção, alguma coisa matou as minhas bactérias boas, um antibiótico, uma toxina, alguma coisa tirou essa camada aqui de bactérias que está me protegendo, eu tenho outras que estão dentro da camada de muco. E essas bactérias que moram no muco são pedras-chaves no equilíbrio da nossa microbiota, são desejáveis. Abaixo delas eu tenho as minhas células do intestino e ainda ali entre elas e na minha corrente sanguínea eu vou ter as células do meu sistema imunológico. Tudo conectado, um sinalizando para o outro a importância dessa defesa e desse controle imunológico. A partir daí que a gente entendeu o que é o intestino normal e em equilíbrio, a gente tem que entender o que é o intestino doente. Por quê? Não é qualquer coisinha que vai vir e vai quebrar essa integridade da barreira do meu intestino. Mas quando esse intestino, por alguma causa, tem a integridade dessa barreira perdida, é aí que a gente chama de leaky gut, que a gente fala que esse intestino está hiperpermeável, que ele está com a porta aberta, deixando entrar
fragmentos de alimentos não digeridos, fragmentos de bactérias que vão interagir diretamente com o meu sistema imunológico. Esse intestino que perdeu essa integridade de barreira vai levar a uma ativação inadequada, mas para a minha defesa do meu sistema imunológico. E aí, se o meu sistema imunológico está sendo ativado para defender-me contra coisas que ele não deveria estar gastando a sua energia, isso vai refletir em todo o meu corpo. Porque a imunidade começa no intestino, mas ela vai se manifestar no meu corpo como um todo. E aí, quando eu perco essa integridade de barreira, que o meu intestino está hiperpermeável, eu tenho alguns marcadores que eu posso usar para detectar essa perda de integridade de barreira intestinal, mas é aí que começam todas as doenças crônicas. Porque eu acabei de falar que logo abaixo das minhas células de intestino está lá a minha defesa imunológica, as minhas células do meu sistema imune, que estão reconhecendo tudo que está acontecendo aqui na luz do meu intestino. E se há um agressor, por exemplo, um desequilíbrio de microbiota, um supercrescimento de bactérias, de fungos, um excesso de toxinas ambientais, antígenos alimentares que eu não sou capaz de digerir e que chegam ali no meu intestino mal digeridos, grandes demais para entrar naquela barreira seletiva pequenininha que é o ideal do meu intestino, tudo isso vai interagir com o meu sistema imunológico. E o meu sistema imunológico, as células do meu sistema imunológico, elas têm receptores na sua parede que vão reconhecer esses antígenos, essas coisas que estão ali na luz do intestino. Sejam alimentares ou bacterianos, por exemplo, ou fragmentos da parede do fungo, do parasita, das bactérias. E há uma toxina bacteriana que é muito conhecida e que é exatamente o tipo de bactéria que a gente vê no supercrescimento bacteriano de intestino delgado, que são as proteobactérias. São bactérias que têm na sua parede esse cabelinho que é uma toxina, que é chamada lipopolissacarídeo, LPS. E esse cabelinho da bactéria ruim, quando eu tenho uma porta aberta no meu intestino, um intestino hiperpermeável, e a entrada desses fragmentos de bactérias para dentro da minha corrente sanguínea, essas toxinas bacterianas, elas não só vão ativar toda uma cascata imunológica, porque lembra que eu falei que a minha célula imunológica, ela tá lá, ela tem um receptor que é o Toll-like receptor tipo 4, que está pronto para reconhecer o LPS dessas bactérias ruins. Então, ela tem um receptor para bactéria ruim. Então, lá na cabecinha da célula tem um receptor. E aqui tá cheio de cabelinho de fragmento da bactéria ruim, porque o meu intestino está em desequilíbrio. Eu vou hiperestimular esse sistema imunológico. E aí é ativada toda uma cascata de inflamação, que a gente chama de inflamassoma. E essa cascata de inflamação vai ativar toda essa inflamação crônica de baixo grau. E a gente pode ou não ver marcadores inflamatórios no seu exame de sangue. Mas essa inflamação não fica no intestino, porque ela já ganhou a corrente sanguínea. E as nossas células imunológicas, elas são umas fofoqueiras, porque elas saem espalhando pelo corpo a notícia de que o intestino está permeável, de que está cheio de bactéria ruim, de que a gente tem que inflamar esse corpo, que a gente precisa ativar essas cascatas de inflamação para combater essa situação que está acontecendo lá no intestino. E é essa inflamação crônica que se relaciona com qualquer doença crônica. Fala aí o nome de uma doença. Gente, eu não tô falando, dengue. Dengue é doença aguda, você vai pegar. Sobreviveu, morreu, morreu. Mas é um quadro agudo. Doença crônica são aquelas doenças que a gente tem. Tipo assim, pode falar qualquer doença. Minha mãe é portadora de diabetes. Tem relação. Meu avô tem pressão alta. Tem relação.
Doença do coração, já infartou? Tem relação. Doenças autoimunes, lúpus, tem total relação. Para as doenças autoimunes e imunomediadas, isso já é muito bem estabelecido, a relação do leaky gut, do intestino hiperpermeável e dessa ativação inflamatória no intestino. Então, todas as doenças crônicas, que é aquela doença que a pessoa tem e que muitas vezes não tem cura, elas estão relacionadas a esse processo inflamatório no intestino. E esse processo inflamatório que pode ser silencioso. Por quê? Nem todo mundo que tem o leaky gut, esse intestino hiperpermeável, vai ter sintomas intestinais. Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma intestinal. O sintoma dela é exclusivamente relacionado a essa ativação imunológica crônica. E aí ninguém pergunta do intestino, porque se o problema começou lá no intestino, que está com a porta aberta, que está hiperativando o sistema imunológico, o mínimo que o profissional de saúde que trata esses pacientes tem que fazer é perguntar para esse paciente como está a alimentação dele, como é que está o funcionamento do intestino, se tem algum sintoma gastrointestinal que precisa ser investigado. Mas na prática não é isso que acontece. E há hoje, na medicina tradicional, e eu posso falar porque eu sou uma médica totalmente tradicional. Eu fiz toda a minha formação tradicional, da qual eu tenho muito orgulho. E eu só me abri à medicina funcional integrativa porque eu vi na minha doença essa necessidade do olhar do todo. E de olhar para o meu intestino com esse olhar diferente, de não só medicar, de não só controlar a inflamação com medicamentos anti-inflamatórios, de não só controlar a dor com remédio para dor, de não só controlar a diarreia com remédio para prender o intestino. Porque nada disso funcionou no meu caso. E cara, eu era médica. Eu não precisava nem de receita para comprar remédio, eu podia comprar todos que eu quisesse, eu testei todos. Posso falar aqui de carteirinha para vocês. E a gente sabe que se eu não resolver a causa, o buraco que está no meu intestino, eu não vou conseguir resolver qualquer doença crônica. E aí a gente vê a associação do leaky gut, do intestino hiperpermeável com obesidade, e é por isso que tem um monte de gente por aí vendendo protocolo para emagrecer através do uso de probióticos, do uso de glutamina, do uso de suplementos, do uso de protocolos de modulação intestinal, que são legais, tá? Eu não tô falando mal dos protocolos, porque traz à luz a importância desse olhar para o intestino. Mas quando a gente fala de intestino, eu não acabei de falar para vocês que cada pessoa tem uma microbiota única, que é quase uma assinatura daquela pessoa, uma assinatura, uma digital daquela pessoa? Adianta eu fazer um protocolo que é igual para todo mundo? Pode adiantar, porque são protocolos que na maioria das vezes vão tirar o tanto de tranqueira que as pessoas comem nos dias de hoje. E para casos simples vai ser um sucesso, vai mudar a vida da pessoa. E é um ótimo começo. Olhar para o seu intestino precisa desse olhar para o que você come, para o que você faz no seu dia a dia, para o que você coloca para dentro, quando a gente fala de alimentação, de toxinas, mas também até de emoções, porque tudo isso vai interferir na integridade de barreira do nosso intestino. E uma vez que esse intestino está hiperpermeável, que ele perdeu essa capacidade de defesa, eu vou ter gatilhos de inflamação que vão refletir no corpo como um todo. Então, há doenças que são muito associadas ao leaky gut, ao intestino hiperpermeável. Entre elas, as doenças do sistema nervoso central, ansiedade, depressão, autismo, Parkinson, quadros demenciais. Cada vez mais a gente vê estudos associando desequilíbrio de microbiota, aumento de permeabilidade intestinal com doenças do sistema nervoso central. Porque há também um jargão que fala que leaky gut, que é o intestino hiperpermeável, é igual ao leaky brain. Porque a leaky brain é o cérebro hiperpermeável.
há um eixo de comunicação cérebro-intestino. E esse eixo, ele se comunica de diversas maneiras, mas também através desse sistema imunológico e dessas toxinas bacterianas que entraram lá pelo seu intestino, mas que uma vez que elas entraram, elas vão chegar no seu cérebro. E se você tem um cérebro que tem outra barreira e essa barreira também está aberta, aí o estrago está feito. Então, eu preciso falar de manejo do intestino quando eu estou falando de doenças do sistema nervoso central. Outras doenças que são muito associadas são, por exemplo, as doenças do fígado. Hoje em dia a gente sabe por que uma pessoa tem gordura no fígado. E essa pessoa, às vezes, é super obesa, fica lá a vida inteira com aquela gordurinha do fígado lá e nunca leva a grandes problemas. Outras pessoas vão ter gordura no fígado e essa gordura no fígado pode levar a uma cirrose. Vai levar a um quadro inflamatório naquele fígado, a uma esteatohepatite, uma inflamação por causa da gordura. Porque não é só a gordura que importa. Há um papel importante da disbiose intestinal e das toxinas que entram por esse intestino com a porta aberta em leaky gut e que vão entrar direto. A primeira passagem é pelo fígado. Então, o fígado é um dos órgãos que mais sofre numa situação de leaky gut. Por quê? Tudo que vem ali é drenado do fígado, do intestino, passa primeiro no fígado antes de ganhar a sua corrente sanguínea. Então, essas toxinas elas vão passar direto para o seu fígado numa situação de leaky gut. Então, quando a gente fala de fígado inflamado, a gente geralmente está frente a um aumento de permeabilidade intestinal, a um excesso de entradas de toxinas bacterianas por uma disbiose intestinal e a essa inflamação que começa às vezes ali no intestino e reflete no fígado. É claro que não é só isso. A genética é muito importante, tá? Principalmente quando a gente fala de doenças avançadas no fígado, como a pessoa que vai ter mais risco para evoluir para uma cirrose. Mas a genética, inclusive no que diz respeito à integridade de barreira intestinal, porque há fatores genéticos que nos deixam mais predispostos ao leaky gut, ao intestino hiperpermeável. Então a gente já falou de doenças do cérebro, a gente já falou de doenças autoimunes. Dentre as doenças autoimunes, a gente tem evidência para as doenças autoimunes do trato digestivo, como por exemplo a doença celíaca, a gastrite atrófica autoimune, que são doenças em que claramente há um aumento de permeabilidade intestinal, como as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite, que a gente sabe que o tratamento não é só dar imunossupressor, não é só dar o biológico. E hoje a gente já vê o papel de uma alimentação ruim levando ao aumento de permeabilidade intestinal. E esse aumento de permeabilidade intestinal, essa quebra de integridade de barreira intestinal e de microbiota se relacionando com um risco aumentado de desenvolver doenças inflamatórias intestinais. Então, quando a gente fala que é o risco aumentado de desenvolver, a gente está falando de causas. Eu não estou falando que é a única causa, mas é uma causa de doenças inflamatórias intestinais. A gente já vê vários estudos relacionando outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, a esses desequilíbrios de microbiota e de permeabilidade intestinal. Então, não dá para falar de autoimunidade sem falar de intestino e de regulação da permeabilidade intestinal. Porque, inclusive, há estudos nos mostrando que essa perda de integridade da barreira intestinal, ela antecede o desenvolvimento da doença. Ou seja, não dá para a gente falar que é causa. Por quê? São doenças complexas. Não é uma única causa que vai fazer a pessoa desenvolver a doença. Mas, sem dúvida, está entre os mecanismos de formação dessa doença. A gente já falou de fígado, a gente já falou de doenças intestinais, a gente poderia falar, por exemplo, de diverticulite, que eu vi alguém aí que perguntou por que tem gente que tem divertículo e fica a vida inteira sem inflamação e tem pessoas que usa remédio, trata, usa antibiótico e tá lá, diverticulite de repetição.
O divertículo se formar é uma condição muitas vezes genética, da formação do colágeno da pessoa. Agora, a inflamação desse divertículo está intimamente relacionada a esses dois fatores mais importantes, que são a desbiose intestinal e o aumento de permeabilidade intestinal. Então a gente precisa falar sobre isso, seja qual for a doença, e eu ainda tô esperando vocês me surpreenderem com uma doença para eu falar, não, essa aí não tem nada a ver, pode ficar tranquila, não precisa nem olhar para o seu intestino. Porque não existe, não há nenhuma doença crônica que não vá, de alguma forma, se relacionar com esse desequilíbrio de intestino. A gente não está falando que isso vai ser a única causa de nenhuma doença. E nem que o leaky gut é o seu diagnóstico. Porque também eu vejo pessoas chegando aqui no meu consultório falando assim: ah, eu vi um vídeo sobre a síndrome do intestino hiperpermeável e eu tenho isso. Meu, a síndrome do intestino permeável pode ser qualquer sintoma. Porque a pessoa que tem intestino permeável, ela pode ter doença no cérebro, ela pode ter doença autoimune, ela pode ter doença no fígado, ela pode ter doença assintomática, ela pode infartar com mais frequência, ela pode ter, né, um monte de coisas. Então, não é um diagnóstico final. O intestino permeável não é o seu diagnóstico. Ele é um mecanismo de adoecimento, mas que não pode ser ignorado. Não adianta eu tratar uma doença que eu já sei que é relacionada à inflamação crônica só com anti-inflamatórios, se eu não for lá tapar esse buraco que está no intestino, ativando essa cascata inflamatória para a vida toda. E a gente vê isso, gente. Tem alguém aí que é portador de doença autoimune? Me comenta aqui nos comentários. Levanta a mãozinha, acena para mim. A não ser que essa pessoa seja tratada com um médico muito diferenciado ou com uma nutricionista, eu tenho certeza que o máximo que o médico falou pra você é que você precisa comer saudável. Mas nem ele sabe o que é comer saudável. Vai ver o que seu médico come. Porque a gente não aprende isso, gente. Eu não tô falando mal do médico. Eu comecei falando isso, eu fiz toda a minha formação tradicional. Eu trato os meus pacientes com remédio, eu não trato pacientes sem remédio. Claro que tem paciente que não precisa de remédio. Mas eu sou a favor de remédio. Só que o remédio é um pilar. Se eu não olhar a causa, eu não vou resolver esse problema. E aí, se eu tô tratando um paciente que tem qualquer doença que está relacionada com inflamação crônica, eu preciso desse olhar para o intestino. E eu não preciso fazer um exame para ver que esse paciente tem o leaky gut, que esse paciente tem o intestino hiperpermeável. Porque muitas vezes, todo o tratamento que eu vou fazer, baseado muitas vezes em estilo de vida e suplementação, vai ser um tratamento que vai beneficiar esse intestino. Então, às vezes, e isso é uma coisa que eu queria falar com vocês, e eu quero que vocês me entendam sem achar que eu tô sendo arrogante, tá? Porque às vezes eu sei que tem gente que eu falo alguma coisa, a pessoa, nossa, mas não é todo mundo que tem condição e tal. Às vezes a pessoa, ela coloca, e isso é muito da medicina atual, assim, a gente evoluiu muito com os exames. E hoje a gente tem tem exames do trato digestivo que a gente consegue fazer, assim, medicina de precisão de verdade, assim, de saber o que tem, o que a bactéria tá produzindo, qual que é a bactéria, se tem leaky gut, se não tem leaky gut, se o intestino tá funcionando, se não tá funcionando. A gente tem exame pra muita coisa hoje em dia, que há 10 anos atrás a gente não tinha nada. Era mato, não tinha exame, tá? Mas se você tiver que investir, e se você tiver que escolher entre investir em um bom profissional ou investir num bom exame, a minha opinião é que você deve investir num bom profissional. Porque o bom profissional, ele vai saber qual exame realmente é necessário para o seu caso. E às vezes um profissional ruim, além dele não saber qual é o exame, às vezes ele não vai saber interpretar o exame. Então às vezes você vai fazer um puta de um investimento no exame e vai levar para um profissional que não vai saber interpretar aquele exame. Então, muitas vezes as pessoas ficam, porque eu quero fazer o exame da microbiota para eu saber qual é a bactéria que tem, se eu tenho desbiose ou se eu não tenho. E a pessoa claramente tem desbiose. Ela tem várias doenças que são relacionadas à desbiose. E ela não fez o básico, que é limpar a alimentação, mas quer investir num exame caro.
E eu não tô falando que eu sou contra exames, eu sou super a favor, eu sei interpretar, eu estudo sobre esses exames todos os dias. Mas quanto mais eu vejo na minha prática, eu vejo que o exame é a cerejinha do bolo para aquele paciente que já fez o básico. Que eu já limpei a dieta dele, que eu já corrigi estilo de vida, que eu já usei de suplementos básicos para correção de um intestino hiperpermeável, para melhorar a digestão, porque a disbiose começa numa digestão ruim. Então, antes do intestino permeável, vem inclusive o processo de digestão. E aí, eu não vou pular a etapa, entendeu? Às vezes eu vou precisar de um exame refinado para me ajudar num diagnóstico de certeza. Tem casos que são complexos, que a pessoa já fez tudo, ela não tolera nada, não tolera alimento, já tentou um monte de estratégias. Aí o exame é bem indicado. Aí, putz, às vezes o exame vai ser aquela virada de jogo na vida da pessoa. Mas um bom profissional com uma conversa que a gente chama no termo Medicaid de anamnese, a gente consegue direcionar muita coisa do seu tratamento. Então, tenham bons profissionais acompanhando vocês. E tratamento de doenças crônicas nunca é centrado em um único profissional. Ele tem que ser centrado no paciente e a equipe em torno desse paciente para ajudá-lo a escolher o melhor caminho. E aí a experiência do profissional, putz, importa muito. Aí essa empatia de entender o momento de vida do paciente importa muito. Porque há momentos da vida do paciente que a única coisa que ele vai conseguir é usar o remédio, se conseguir. Tem paciente que precisa de alguém para ir lá dar o remédio na boca dele, porque às vezes a pessoa tá no fundo do poço. E aí, às vezes, a gente vai querer fazer, putz, para esse paciente era bom isso, era bom aquilo, outro, fazer tudo de uma vez e a pessoa não vai conseguir botar em prática. Então, quando a gente fala de leaky gut, a gente precisa ter clareza que doenças crônicas estão relacionadas ao aumento de permeabilidade intestinal. Se é uma coisa que causou a doença, a gente não tem ainda essa certeza. Mas a gente já sabe que para muitas dessas doenças, não só há essa associação, como o intestino hiperpermeável, ele antecede o diagnóstico da doença. E esse caminho é muito bem conhecido, por exemplo, nas crianças com autismo, na doença celíaca. Tem doenças que a gente já viu essa linha do tempo de forma muito bonita em estudos, mas isso requer um estudo que a gente chama de prospectivo. Eu tenho que pegar a pessoa que tem risco de desenvolver a doença quando ela ainda não desenvolveu. Tipo, é muito difícil, porque geralmente não são doenças super comuns, né? Tipo, quantas pessoas numa família vão ter doença celíaca? Não são muitas. Quantas pessoas numa família vão ter uma doença inflamatória intestinal? Aí eu vou ter que acompanhar várias famílias ao longo de vários anos para esperar a pessoa desenvolver para eu falar, viu? Veio antes. E para algumas doenças a gente já tem estudos mostrando isso. E é por isso que cada vez se fala mais do leaky gut. Mas, às vezes, as pessoas também falam demais. Por quê? O leaky gut não é a única causa da maioria das doenças. O leaky gut não é o diagnóstico da pessoa, então eu não tenho a síndrome do intestino permeável. Eu tenho consequências de um intestino permeável. O intestino permeável, ele está lá dentro, o mecanismo de adoecimento que te levou a desenvolver essa doença. E aí eu preciso olhar para trás quando eu estou tratando. Eu preciso saber a sua história de infância, eu preciso saber os medicamentos que você usou ao longo da vida, eu preciso saber a história da sua família. E isso, gente, é a conversa que você vai ter com o seu médico, é essa pesquisa que você já vai levar feita para o seu médico na consulta. Já perguntei para minha mãe das doenças da família, porque quando a gente atende, principalmente homem, tá, gente? Não são todos os homens. Mas o homem chega na consulta e ele fala, alguém da família tem algum problema de saúde? Não, todo mundo saudável. Mas nada.
Não. E problema alérgico? Ah, não, aí tem. Minha mãe é muito alérgica, meu irmão tem asma, bronquite, não sei o que, todo mundo é alérgico, mas todo mundo era saudável no começo. Aí, doença autoimune. Ah, doença autoimune eu tenho, a minha avó morreu de lúpus. Achei que não era importante falar. Então, façam essa pesquisa antes de ir no médico. Pergunta para sua mãe, se a avó... faz esse recordatório ali das doenças da família, porque tem doença, gente, que a pessoa nem fala que tem. Tem vários familiares meus que foram descobrir que eu tenho doença autoimune aqui pelo Instagram, porque eu não saio por aí falando pra todo mundo na festa de família: menina, você sabia que eu tenho Hashimoto? Sabe o que é isso? Não, a gente não fala, a não sei que a pessoa tem uma doença que vai impactar na família, tipo, tem um câncer, vai ter que fazer uma quimioterapia. Daí todo mundo vai ficar sabendo, né? Mas tem coisa que às vezes a pessoa não acha relevante contar pros parentes lá na mesa do domingo, né? Então, minha gente, o intestino permeável é um ponto de partida para muitas doenças e a gente precisa falar sobre isso. E não há formas de regular essa permeabilidade intestinal se a gente não começar com uma dieta limpa. E uma dieta limpa, gente, hoje em dia eu sei que é até difícil, porque a pessoa fica: será que eu posso comer glúten? Será que eu posso comer leite? Será que eu posso comer milho? Será que eu posso comer feijão? Será que o brócolis faz bem pra mim ou não faz? Eu sei que rola um terrorismo alimentar na internet hoje em dia. Mas façam o básico. Tira alimento industrializado ultraprocessado. Quando você for comprar um alimento industrializado, olha o rótulo. Vira atrás do alimento e vê quantos ingredientes tem. Vê quais são os primeiros ingredientes que são os que mais vão impactar. Vê o número de corante, conservante, emulsificante, tudo isso, adoçante, o tanto de aditivos que tem naquele alimento. E se você não sabe ver isso, tem um aplicativo que se chama Desrotulando. E ele classifica por corzinha o alimento que é industrializado, mas não é ultraprocessado, não é um alimento cheio de aditivos, não é um alimento que vai ser prejudicial para a sua microbiota nem para a integridade de barreira intestinal. Porque hoje a gente já conhece alguns aditivos que sabidamente são tóxicos para a integridade da camada de muco e da barreira intestinal. E às vezes são coisas que a pessoa consome todo dia, que ela dá para a criança comer, né? Então, comece fazendo isso. Antes de ficar: posso comer glúten? Não posso. Posso comer leite? Posso comer milho? Posso comer ovo? Ovo faz bem ou faz mal? Tira os industrializados, você já vai dar o primeiro passo. Aí já tirou os industrializados, já não bebe mais aquela coquinha zero, adoçante, encher de adoçante, um monte de gotinha de adoçante no café, no chá, em tudo. Então tomou um chá porque fazia bem, encheu o chá de adoçante, aí nem bem não faz mais. Tirou esse excesso de produtinhos que você consome no seu dia a dia, aí a gente pode sim identificar se para você o leite pode ser um problema ou não. E quando a gente fala do leite ser um problema, a gente tem que pensar em sensibilidade, em alergia, em intolerância. Aí a gente pensa se para você o glúten é um problema ou não. Mas para quem tem leaky gut, o glúten aumenta ainda mais essa permeabilidade intestinal. Então, uma pessoa saudável, quando ela consome glúten, ela vai ter um aumento da permeabilidade intestinal que vai ser transitório. Então, ela vai aumentar e vai fechar, vai abrir e vai fechar. Se a pessoa tem uma microbiota legal, ela é saudável, não tem perda de barreira intestinal, ela tolera esse aumento da barreira intestinal. Agora a pessoa já tem o intestino que tá lá, né? Todo desregulado, com desbiose intestinal, com doença autoimune, com hiperativação do sistema imunológico. Aí ela ainda vai consumir um alimento que sabidamente aumenta mais essa barreira intestinal. Que é o meu caso. Eu já tenho uma doença autoimune estabelecida, que é a doença de Hashimoto, e que a gente já sabe que tem relação também com a sensibilidade ao glúten, que é o meu caso. Então, para mim não vale a pena, mas eu não sei se para você vale ou não. Vale a pena essa avaliação individual. E nunca cortem o glúten sem antes investigar e afastar a doença celíaca, tá? Então, começa tirando os aditivos da sua dieta,
tirando o glúten depois de afastar doença celíaca. Mesmo se você tem síndrome do intestino irritável, tá, Andresa, que eu vi que você perguntou. Síndrome do intestino irritável tem uma alta associação com sensibilidade ao glúten não celíaca. Mas eu só vou saber se você é sensível ou se você é celíaca se eu investigar antes. Então, não corte glúten sem fazer os exames. Aí sim eu vou considerar o que mais que está afetando a minha barreira intestinal. É o cibo, a disbiose, porque não há como eu regular uma integridade de barreira intestinal se a minha microbiota não está me ajudando, se eu tenho uma microbiota em desequilíbrio, se eu tenho um cibo, por exemplo. Então eu preciso tratar isso para eu conseguir melhorar a barreira do meu intestino. Eu preciso falar do controle do estresse, porque o estresse, o cortisol, tudo isso vai interferir na integridade de barreira intestinal. E é por isso que as doenças autoimunes, a gente sabe que quadros de estresse agudo podem ser gatilho para uma crise da doença. Para a doença inflamatória intestinal, isso é tão claro, porque eu me lembro que quando eu resolvi estudar intestino, e eu fiz durante muitos anos um ambulatório na Unifesp só de doenças inflamatórias intestinais, as minhas amigas falavam, nossa, o ambulatório de intestino é quase um ambulatório de psiquiatria, porque há uma associação do estresse emocional, dos transtornos de ansiedade com doenças inflamatórias intestinais. Tanto porque são doenças que são relacionadas ao leaky gut, o intestino hiperpermeável é fator de risco para as duas doenças, quanto porque há esse eixo de comunicação cérebro-intestino que não pode ser ignorado. Então, gente, eu preciso controlar o estresse. Eu preciso de atividade física, porque a atividade física ajuda a regular a barreira intestinal, ajuda a aumentar as bactérias protetoras no seu intestino. Então não é balela, você não tem que fazer atividade física só para emagrecer, que eu faço para emagrecer também. Mas não é só para emagrecer, é para controle de estresse, é para regulação de barreira intestinal, por isso que eu falo que atividade física é tratamento. E aí depois que eu fiz tudo isso, eu posso pensar em suplementação? Posso. Mas é a cerejinha do bolo, entenderam? Eu tenho que repor micronutrientes, não tem como regular a barreira intestinal se você não tem zinco, se você não tem vitamina A, se você não tem aminoácidos para construir essa barreira. Então, primeiro, regule a sua alimentação, suplemente micronutrientes, investigue deficiências, cuide do estresse, da atividade física, depois a gente pode ir para terapêuticas mais específicas. Mas, resumidamente, era disso que a gente tinha para falar hoje. O leaky gut não é um diagnóstico final, mas ele é um mecanismo de doença associado a todas as doenças crônicas. E é por isso que a gente fala que todas as doenças começam no intestino. E que não há como tratar qualquer doença crônica sem ter esse olhar para o seu intestino. E olhar para o intestino é olhar para o seu estilo de vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais posts essa semana sobre esse tema e com dicas práticas para você colocar no seu dia a dia, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo até o final. A live já está acabando. O Carlos vai fazer live agora, então quem tá animado agora vai ter live lá no Instagram do Dr. Carlos Koga. E eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas aqui na caixinha de perguntas e eu vou escolher uma só para responder, que é da Bruna. Intestino irritável tem relação com intestino permeável? Tem. Intestino irritável hoje é reconhecido como uma doença em que há uma inflamação crônica de baixo grau, relacionada a esse desequilíbrio que é tanto de microbiota, quanto de permeabilidade intestinal, quanto imunológico e da sensibilidade do intestino. Então, quem é portador de síndrome do intestino irritável deve sim ter esse olhar para a permeabilidade do intestino. E é por isso que já se fala no tratamento de síndrome do intestino irritável, por exemplo, com altas doses de glutamina, porque uma dosezinha por dia de glutamina provavelmente não vai servir para nada, mas doses mais altas podem sim ajudar, não só na recuperação da barreira intestinal, como inclusive no tratamento da síndrome do intestino irritável.
Então, gente, beijos, bom estar com vocês. Fiquei feliz de tanta gente aqui. Hoje a nossa live foi fora do horário habitual. Ela vai ficar salva no meu perfil. Se você conhece alguém que é portador de alguma doença crônica e que ainda não percebeu a importância desse olhar para o intestino, desse olhar para o estilo de vida, encaminhe essa live. Eu tenho certeza que de alguma forma a pessoa vai se sentir tocada a olhar para isso com mais carinho, tá bom? Um beijo, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Claudinha, minha amiga, gastroenterologista, também especialista em intestino, sigam a doutora Cláudia Uth. Beijo, gente. Vou finalizar aqui que o Carlos, Carlos é adiantado. Eu sou atrasada, ele é adiantado. Então, vou liberar o posto de live aqui de casa para ele. Beijos.